Graça e paz, queridos, como vai? Tudo bem? Glória a Deus. Irmãos, quero compartilhar com os irmãos e dar continuidade à mensagem, né? Aquele texto que nós meditamos da última vez que nós meditamos. Então, nós estamos falando da viagem de Paulo, né? Deixa eu cronometrar aqui, irmãos, só um minuto. Ok, só para a gente controlar um pouquinho o tempo. Está no livro de Atos, no capítulo 27. Então, eu fiz algum comentário sobre Paulo, sobre os ventos contrários da última vez, e gostaria de agora finalizar com os irmãos, apesar que o tempo não nos permite fazer algo bem completo, né? Mas eu queria dar continuidade à viagem que Paulo estava fazendo como preso, né? E eu queria tirar algumas lições para nossas vidas nesta reflexão. Então, no capítulo 27, a partir do versículo 11, Paulo então entra no navio. Paulo então faz aquele comentário para o centurião, para o comandante do navio, a respeito da situação. E aí no versículo 11, o centurião aí tem o seguinte comentário: mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que Paulo dizia, né? Muito bem. Aí depois, amados, seguindo esta viagem, nós vamos observar no versículo 14. No versículo 14, aliás, no versículo 24. Perdão, 34. Só quero ganhar tempo aqui. No versículo 34, na verdade, segue-se então, o navio se segue, há um tormento, há um vento horrível, há uma tribulação ali tremenda. E Paulo então está ali naquele navio. E aí no versículo 34, Paulo então chama a atenção daquela tripulação lá. Está assim: eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disso depende a vossa segurança, pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo. Tendo dito isso, tomando um pão, deu graças a Deus na presença de todos, e depois de partir, começou a comer. No versículo 36, todos cobravam ânimo e se puseram também a comer. Que bênção, né? Louvado seja Deus. Queridos, aqui nós observamos o seguinte: Paulo então está numa viagem. Deus está conduzindo essa viagem. Paulo não tem a menor dúvida disso, né? Eu disse para os irmãos na outra reflexão que nós fizemos, a respeito de que os ventos contrários, eles fazem parte das nossas vidas, ok? Então não adianta nós querermos sermos blindados, os problemas eles vão vir, as tribulações vão acontecer nas nossas vidas. E Paulo ele ensina muito a gente nisso. Nesse texto aqui, então, Paulo então está fazendo essa viagem. E eu queria trazer essa viagem para nossas vidas como um aprendizado para a nossa vida de crente, tá bom? Eu quero usar essa viagem que Paulo está fazendo e usar ela como exemplo para a minha vida e para a sua vida, não é? Porque na verdade, irmãos, queiramos nós ou não, nós estamos numa viagem, né? Nós começamos lá depois que nascemos, né? Após o nosso nascimento, e
estamos andando, vai chegar um final essa viagem, vai ter um ponto final, a gente não gosta de falar sobre ele, não vou falar sobre ele não. Mas tem uma viagem. E aí, esta viagem é uma viagem de como nós devemos comportar nela, como servo de Deus, como crente em Cristo Jesus. É isso que eu queria refletir com os irmãos. Primeiro, uma das coisas que Paulo entendia com bastante clareza é que todas as viagens têm as suas tribulações e têm seus ventos. Nós aprendemos e refletimos na mensagem passada. Agora, Paulo agora entra no navio e começa essa viagem. Paulo tinha o seguinte entendimento, e a gente precisa ter também. Qual o entendimento? Eu sou um instrumento de Deus para servir. Irmãos, isso faz toda a diferença. Nesta minha viagem, nessa minha caminhada, eu ter o seguinte entendimento. Eu sou um instrumento de Deus para servir. Então Paulo entrou naquele navio entendendo, eu sou um instrumento de Deus para servir. Louvado seja o nome do Senhor. E ele entra então. Você observou lá, que nós lemos, que no começo ele começou a interagir com as pessoas, com o comandante, com o centurião. Ele era uma pessoa bastante experiente. Começou a comentar a respeito deles, a respeito da situação, mas o texto bíblico que nós lemos diz que o centurião não deu muita atenção para o que Paulo estava falando. Geralmente as pessoas não dão muita atenção para a gente muitas vezes, tá, irmão? Então não fique chateado. Às vezes as pessoas não dão muita atenção para nós, tá? Mas faz parte da vida, tá bom? Faz parte da vida. Nem todo mundo acha a gente maravilhoso. Algumas pessoas não vão gostar da gente, né? Mas Paulo, ele estava ali, ele não estava nem aí com isso, né? Olha só o comportamento dele. Uma das coisas que Paulo faz nessa viagem é ele se envolve, né? Ele começa a se envolver naquela situação. Então, numa viagem, eu tenho algumas opções na minha viagem com Deus, na minha viagem com Cristo. Se envolver ou omitir. Você lembra daquela viagem, quando Jonas faz dentro do navio? É muito importante, eu gosto de comparar as duas, né? Porque naquela viagem lá que Jonas estava fazendo dentro do navio, que ele fez, que ele optou por ir pelo navio, né? Deus mandou ele para o norte, ele foi para o sul. Jonas entendeu que ele não devia se envolver com absolutamente nada. E ele vai lá no convés e começa a dormir. Paulo não. Paulo, ele entende que ele é o instrumento de Deus nesta viagem, nesta vida. E ele precisava se envolver. Às vezes nós não gostamos de se envolver, sabia disso? Com as coisas. Você sabe por que muitos crentes não gostam de se envolver com as coisas? Porque dá trabalho. Quando a gente se envolve com algumas coisas, quando a gente se envolve com vidas, quando a gente se envolve com a obra de Deus, dá trabalho. Sabe por que muitas igrejas, muitas vezes, não crescem? E eu estou falando de um crescimento sadio, abençoado. Não estou falando de inchação. É porque poucos ali se envolvem. Sabe por que poucos se envolvem? Porque envolver dá trabalho. Envolver tem preço a pagar. E muitas vezes nós não queremos pagar nenhum preço. Sabe o que nós gostamos, irmão? Nós gostamos de ficar dentro da nossa caverna, dentro da nossa casa, na nossa comodidade, comendo, bebendo do bom e do melhor,
né, usufruindo das bênçãos de Deus. E a gente tem, às vezes, o seguinte pensamento: não quero me envolver com isso. Não quero me envolver com isso. Né? Isso é verdade. Tem milhares de pessoas, milhões de pessoas, eu estou falando de crente, que pensam desse jeito. E aí, quando tem um vento, ela aciona um botão dizendo: irmão, me ajude, me socorre, me protege, me guarda. Então, aí passou a tempestade, ela volta de novo para a caverna dela, de boa, né? Como é bom viver assim, né, irmão? Sem envolvimento, né? Como é bom para a minha carne, né? A gente não se envolver com nada, só se preocupar com o meu umbigo. Olha que coisa, né? Que coisa linda, maravilhosa. Mas não é isso que é o plano de Deus. Não é isso que Deus quer para a minha e para a sua vida. Então Paulo entendia que ele era um instrumento de Deus para servir. Primeira verdade que eu e você precisamos aprender. Aprender não, nós aprendemos, nós já sabemos. Nós precisamos aceitar essa verdade na minha e na sua vida. Outra coisa, se envolver, né? Se envolver. Porque quando eu me envolvo, irmãos, é uma grande bênção para a minha vida. Não tem como eu ser bênção sem eu se envolver. Talvez com a situação alheia, com a situação do outro, com a necessidade do irmão, não é? Então, não tem como eu me envolver. Então, Paulo, ele se envolveu. Interessante, irmãos, infelizmente o tempo é o nosso inimigo aqui, mas a Bíblia fala que Paulo, ele chega diante dessas pessoas, diante daquela tribulação toda, e depois que dá uma acalmada no vento, ele fala para aquelas pessoas, e eram 276 tripulantes ali, era 200 tinha, a maioria era preso, mas tinha alguns soldados, tinha um centurião, tinha um comandante. E ele se coloca diante daquela população ali e diz assim: o Deus que eu sirvo hoje enviou o anjo para falar comigo. Ele disse que ninguém vai se perder. Fique tranquilo. Deus está conosco. Ele não vai deixar que nada de mal aconteça com nenhum de nós. Porém, a gente precisa permanecer no navio. Aqui, quietinho. Vamos lá. Deus vai cuidar de nós. Irmãos, você sabia que as pessoas que estavam lá dentro creram nessa palavra? E era uma verdade de um homem de Deus. Antes, ninguém estava dando atenção para ele, né? Mas, agora as pessoas começaram a dar atenção para ele. Viu que ele era um homem de Deus. Viu que ele estava envolvido. Quando as pessoas, irmãos, vê que a gente está envolvido, as pessoas começam a nos dar crédito, nos dar confiança. É importante isso, né? Interessante que a Bíblia fala que Paulo, então, assume ali o seu papel. As pessoas começam a crer nele. E é interessante, você vai ver lá no final, quase no finalzinho do capítulo 28, que finaliza, você vai observar que tem mais uma tribulação tremenda ali. E aí, inclusive, alguns queriam pular de novo do navio, queria pular. Aí Paulo disse assim: se alguém pular do navio, não tem como Deus salvar. Pergunta para mim se alguém pulou. Ninguém pulou. Sabe por quê? Porque um homem de Deus já tinha falado: não pule, Deus vai nos cuidar de nós. Deus vai cuidar de nós. Irmão, como é bom a gente viver a nossa vida com Deus, sendo bênção na nossa viagem, na nossa caminhada. Você vai observar lá que no versículo 42,
O soldado, quando tem a última tribulação, aquela coisa toda, arrebenta todo o barco. Sabe o que o soldado sugere para o centurião? Vamos matar todo mundo. O soldado disse: centurião, que tal a gente matar todos os presos? São presos mesmo. Vamos matar eles. Mata eles porque eles vão fugir. Sabe o que o centurião falou? A Bíblia deixa bem claro. O centurião, porém, queria proteger a vida de Paulo. Olha só, irmãos. Por causa da vida de Paulo, o centurião não autorizou o soldado matar os demais. Olha como é bom a gente ser bênção. Tá vendo? Como é bom a gente ser motivo de bênção e não ser motivo de maldição. Ao contrário de Jonas, Jonas era maldição naquele barco, porque era por causa dele que havia tempestade. Aqui, com Paulo, Paulo era o motivo da bênção. Havia bênção naquele barco, naquela viagem, porque tinha um homem de Deus ali. E que fique para nós essa lição, tá bom? Fique para nós essa lição e que nós possamos, em nome de Jesus, usar como lição para nossas vidas esta viagem de Paulo e aplicar na nossa vida no dia a dia. Amém? Aí você observa lá, só finalizando. Aí chega na ilha, cada um pega uma tauba e se salva, né? Chega naquela ilha, Paulo então deveria estar frio ali, eles vão fazer uma fogueira, e ali todo mundo de olho em Paulo, todo mundo estava agora com foco no homem de Deus. Ele vai pegar alguns gravetos, você conhece a história, aquela cobra, uma cobra pega ali na mão de Paulo, e ele pega aquela cobra e sacode na fogueira, e aquela cobra morre. As pessoas pensam ali, dizendo: poxa vida, coitadinho de Paulo, né, irmãos? Vai morrer, fez tanta coisa boa, maravilhosa, o Deus deles que apareceu para ele, né? Mas agora vai morrer, né? E eu vejo Paulo nem aí. Paulo não deu a menor importância para aquela cobra. Você sabe por que ele não deu importância? Porque o anjo avisou para ele, sabe o quê? Lá, um pouquinho atrás, o anjo disse assim: Paulo, importa que você compareça perante César e testemunhe. Sabe o que Paulo falou? Sabe o que Paulo entendia? Se Deus falou para mim que eu ia comparecer em Roma, eu não cheguei em Roma ainda. Então, nem cobra, nem escorpião, nem homem, nem demônio, ninguém vai impedir o agir de Deus e a ordem do Senhor na minha vida. Ele não deu a mínima para aquela cobra. Então, querido, que Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus. Lembre-se, nós estamos em uma viagem. Lembre-se que Deus, ele quer que você entenda o seguinte: eu sou um instrumento de Deus para servir. Segundo ponto, assuma a responsabilidade e se envolva. Não tem como a gente ser bênção sem envolver com as coisas, tá bom? Que Deus te abençoe e te dê um domingo abençoado no nome de Jesus. Amém.